E aí, galera do sétimo ano aí do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de história, trataremos do assunto os portugueses e a exploração da Nova Terra, as páginas 18 a 20. Novamente o assunto, os portugueses e a exploração da Nova Terra, as páginas 18 a 20 é a nossa videoaula. Então, vamos nessa, pessoal. Novamente o assunto, os portugueses e a exploração da Nova Terra, é o início do segundo capítulo. No capítulo anterior, estudamos a diversidade étnica dos povos que habitavam o território que hoje é o Brasil. E o primeiro contato deles com os europeus, a partir de sua chegada a essas terras, então, no primeiro capítulo, foi estudado a questão do primeiro contato entre os indígenas que aqui viviam, junto com os portugueses que chegaram no Brasil a partir de 1500. Já agora, começaremos a ver de que forma se deram as relações entre os europeus e as populações que já estavam aqui. Mas antes de dar continuidade no assunto, nós vamos ver aqui como se fosse uma reportagem, uma entrevista com um assunto bastante pertinente, que é o desmatamento da Mata Atlântica, iniciada desde a época do descobrimento do Brasil. Tem basicamente um título: Combater o desmatamento é possível e necessário. Novas iniciativas que incluem cadeias rastreáveis de suprimentos importantes e financiamento acessível já começaram a surtir resultados promissores. O equivalente de 40 campos de futebol de florestas tropicais foi perdido a cada minuto em 2017. Apesar de todos os avanços das empresas comprometidas com a redução do desmatamento em suas cadeias de fornecimento, a produção agrícola comercial de produtos como o óleo de palma, soja e carne bovina continua sendo a maior causa de perda de florestas. E para as mais de 470 empresas líderes de diversos setores que firmaram um compromisso, o tempo está se esgotando. Então, basicamente, essa reportagem está falando sobre a questão do desmatamento da Mata Atlântica, que foi a região de floresta que mais sofreu com a chegada dos portugueses. Foi a primeira que sofreu com a chegada dos portugueses, principalmente após a retirada do primeiro produto daqui do Brasil, que foi a extração do pau-brasil. Então, aqui estamos no início de 2019, apenas um ano antes de 2020. O que pode ser feito? Indaga essa entrevista. Então, imagina a relação das empresas com a questão do desmatamento das florestas. Claro que na temática da floresta da Mata Atlântica, tá certo? Então, as empresas elas têm que ter um compromisso de haver um manejo sustentável, a questão de uma diminuição considerável, tá certo? Como o texto mesmo fala, que é necessário, se faz necessário vamos assim, combater o desmatamento. E aqui temos alguns segmentos agrícolas que são os campeões na questão do desmatamento, que é o óleo de palma, a soja e a carne bovina. E são os maiores responsáveis para a questão do desmatamento aqui no Brasil, principalmente da Mata Atlântica. A madeira foi a primeira matéria-prima que os colonizadores europeus encontraram como fonte econômica. Mais de 500 anos se passaram e ainda sofremos as consequências da exploração dos recursos naturais durante a época colonial. Problema que continua agravando-se, mesmo com todos os recursos e conhecimento que temos hoje, independentemente da questão do período. Como o texto mesmo fala, 500 anos se passaram desde a época do descobrimento, desde a retirada do pau-brasil até os dias de hoje, ainda há uma retirada, assim, eu posso até dizer, criminosa das florestas brasileiras, principalmente de madeiras nobres que são proibidas por lei as suas retiradas, e ainda há o contrabando dessas madeiras. A Mata Atlântica começa a dar
e singelos sinais de recuperação em algumas regiões do litoral. Porém, a Amazônia tem sofrido com a exploração sistemática, desenfreada, como falei, e violenta das madeireiras, muitas delas clandestinas. As leis ambientais têm passado por diversas alterações após pressões dos setores como o agronegócio. Então, durante alguns anos, as leis elas vêm sofrendo alterações para, vamos assim, flexibilizar as empresas que lidam com o agronegócio. Para vocês terem uma ideia, a cada ano que se passa, as leis vão sendo modificadas para facilitar principalmente o desmatamento legal, que você está vendo aí uma flexibilização da lei, o desmatamento legal, e para que, vamos assim, essas empresas tenham um maior lucro, fazendo com que as florestas, nesse caso, nos dias de hoje, principalmente a floresta amazônica, tem sofrendo com o desmatamento. A exploração do pau-brasil. Os portugueses, quando aqui chegaram, identificaram a presença de uma árvore nativa de madeira vermelha. Eles a chamaram de pau-brasil, mas os indígenas já conheciam como ibirapitanga, do tupi ibirá-pau, pitanga vermelho. A árvore podia ser encontrada por toda a extensão da costa brasileira, toda essa questão da costa do Atlântico. Na região da Mata Atlântica, chegava a medir 1 metro de diâmetro na base e de 10 a 15 metros de altura. A madeira era usada como marcenaria, então a madeira era empreendida para fazer móveis, e o pigmento extraído dessa madeira, dessa seiva, era empregado para a produção de uma tinta de tecido, uma cor avermelhada. Devido à mudança de árvores, os portugueses enxergaram a oportunidade de um grande negócio. Sem custos para plantar e manejar o pau-brasil, só era retirar. O único trabalho necessário seria o transporte e a comercialização dessa árvore. Nesse contexto, iniciou-se a exploração de recursos materiais da terra e da população indígena, que passou a ser escravizada. Essa foi a primeira atividade econômica da colônia portuguesa aqui na América. Então, a primeira atividade econômica de Portugal aqui no Brasil foi a extração do pau-brasil. Eles utilizaram primeiramente a mão de obra indígena para a retirada através de troca de mercadorias e, com o passar do tempo, acabou escravizando as populações indígenas. Outra coisa também é que não se achou ouro imediato aqui no Brasil. Então, demorou, para ser mais exato, demorou aproximadamente 200 anos para se achar ouro no Brasil. Então, o primeiro recurso extraído pelos portugueses aqui no Brasil é o pau-brasil. O pau-brasil só podia ser explorado mediante a autorização do rei de Portugal. A atividade econômica era o monopólio. Monopólio é quando você tem uma única empresa ou um único país, no caso Portugal, a extrair o pau-brasil aqui do Brasil. Então, se você fosse um comerciante, um navegador daquela época, você é obrigado a pedir autorização do rei de Portugal para retirar o pau-brasil daqui. Então, se você não tivesse a autorização do rei de Portugal, você era, vamos dizer assim, um pirata ou um corsário naquela época. A extração do pau-brasil não exigia a fixação dos portugueses no território. Isso o deixava vulnerável aos ataques de piratas e de outras nações. Como eu falei para vocês, piratas são, vamos dizer assim, ladrões sem nenhum tipo de bandeira. Eles atacam em benefício próprio. Já os corsários, eles eram piratas contratados por um reino, um país, então, para atacar aqui a costa brasileira. Então, existiam muito naquela época corsários franceses, que eram piratas contratados pelo rei da França para saquear as reservas, a Mata Atlântica, as reservas de pau-brasil daqui da costa brasileira. Como não tinha nenhum português assim morando nessa região, então é o período que nós conhecemos como período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530.
Então deixava muito vulnerável a costa brasileira. Como falei para vocês, os franceses, por diversas vezes, tentaram invadir a colônia e se fixaram na costa. Eles contrabandeavam o pau-brasil. Observe o mapa ao lado, ele apresenta as áreas mais exploradas pelos portugueses. Você tem aqui, mais ao sul, a região de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e mais ao norte, Salvador, e aqui Olinda, que foram as regiões mais, vamos dizer assim, exploradas pelos portugueses durante aquele período. Você pode ter dá para você observar uma linha aqui, que é uma linha imaginária que recebe o nome de Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, à direita, é uma região, segundo o tratado, era a região pertencente à coroa portuguesa. O Tratado de Tordesilhas, à esquerda, essa região pertencia à Espanha. Então, naquela época, o Brasil literalmente foi dividido no meio devido ao Tratado de Tordesilhas. De olho na imagem, o mapa Terra Brasilis é um documento histórico elaborado em 1519 pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro e Jorge Reinel, como uma carta náutica. Esse tipo de mapa nos permite compreender a visão que o colonizador tinha do Brasil. Observe sua riqueza de detalhes. Então vamos observar o mapa? Nós temos aqui o mapa da costa brasileira. Dá para perceber bastante que esse mapa ele representa a costa brasileira. Claro que não representa o Brasil todo, só lembrando que o Brasil naquele período era dividido devido ao Tratado de Tordesilhas. Então essa região era a região pertencente a Portugal, não era a região pertencente à Espanha, apenas a Portugal. É muito nítido na imagem a questão dos barcos com relação à imagem dos barcos no Oceano Atlântico e as bandeiras que representam a coroa portuguesa, que representa o domínio português nos mares do Oceano Atlântico. Também você consegue observar a costa, o contorno da costa brasileira, alguns índios retirando algumas plantas. Provavelmente eles retiravam o pau-brasil. Também você consegue identificar nesse mapa alguns animais, certo? Lembrando que esse mapa ele foi criado em 1519. Então imagina um mapa de mais de 500 anos tendo essa riqueza de detalhes. E é nesse momento que eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Terra Brasilis, que é o nome desse mapa. Novamente, o código dessa videoaula é Terra Brasilis, que é o nome desse mapa, tá certo? E nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido o início desse assunto, principalmente os primeiros contatos entre portugueses e indígenas e lembrando, fixando que o primeiro produto a ser extraído do Brasil foi o pau-brasil. E a visão dos portugueses com relação com a terra que hoje é o Brasil é apenas de exploração, certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!